Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Sessão ordinária em 26 de abril de 2021. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário da Casa, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Ofício número 57/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 26 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 20/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 136/2021, que trata do pedido de informação número 20/2021, de iniciativa do vereador da bancada do PDT, Gilberto Amarante, segue o retorno em anexo fornecido pelas Secretarias Municipais de Saúde e Finanças. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal, Rafael Gustavo Portolã Coloda, secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Em anexo, então, as respostas. Ofício número 56/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 26 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 21/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 137/2021, que trata do pedido de informação número 21/2021, de iniciativa dos vereadores da bancada do PDT, segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal, Rafael Gustavo Portolã Coloda, secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício número 055/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 22 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: mensagem retificativa ao projeto de lei número 14/2021. Segue, então, as retificações. Ofício número 054/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 22 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa egrégia Câmara de Vereadores a apreciação do projeto de lei número 17, de 22/4/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação com o município de Alto Feliz, para o fim de realizar obras de manutenção nas estradas limítrofes dos municípios e dar outras providências. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Ofício número 1877/2021, GPPR, dígito GAGI/GPPR, Brasília, 20 de abril de 2021. A Sua Excelência, a senhora vereadora Eleonora Peters Broilo, primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Farroupilha, Rua Júlio de Castilhos, 420 Centro,
CEP 95.170.504, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: solicitação de recursos para a realização do Censo Demográfico 2021. Senhora primeira vice-presidente. Primeiro, acusamos o recebimento da correspondência eletrônica de 20/4/2021 dessa Casa de Leis, pela qual encaminha o ofício número 189/2021, dirigido ao senhor Presidente da República, ao qual anexa moção em apelo pela liberação de recursos para a realização do Censo Demográfico 2021. Segundo, pela natureza do assunto, informamos que o referido documento foi encaminhado ao Ministério da Economia, bem como a Secretaria de Governo e a Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio do ofício circular número 584/2021. Terceiro, nesse sentido, caso haja interesse em acompanhar seu expediente, poderá contatar diretamente o órgão indicado conforme segue: Ministério da Economia, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º andar, Brasília, Distrito Federal. Atenciosamente, Aida Iris de Oliveira, chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna, Gabinete Pessoal do Presidente da República. Ofício Gabinete da Secretaria da Cultura, número 136/2021, Porto Alegre, 22 de abril de 2021. Ao excelentíssimo senhor vereador Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, Câmara Municipal de Farroupilha, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 177/2021. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, acuso o recebimento do ofício número 177/2021, cópia encaminhada pela Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social, referente à solicitação da ampliação do programa Nota Fiscal Gaúcha para as áreas da cultura e do esporte. Requerimento número 123/2021, de autoria do vereador Thiago Ilha. A Secretaria do Estado da Cultura informa que tem recebido, nos últimos dias, várias indicações de vereadores de diversos municípios do Rio Grande do Sul, com a presente solicitação. Assim comunico que a Secretaria já encaminhou ao pleito à Secretaria de Estado da Fazenda para a verificação da possibilidade legal de atendimento, conforme segue cópia do ofício número 126/2021, em anexo, sendo a resposta favorável, a Secretaria, por certo, buscará viabilizar a inclusão das áreas da cultura, das artes e da economia criativa no escopo do programa, passando a ser este um meio de beneficiar instituições que atuam nesses segmentos. Sendo esse o assunto a tratar, agradeço por sua mensagem e subscrevo-me atenciosamente Beatriz Araújo, secretária de Estado da Cultura. E, por fim, ofício número 021/2021, Farroupilha, 26 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: solicitação de moção de apoio ao pedido da OAB-RS de reabertura dos fóruns e retomada dos prazos dos processos físicos ao Conselho Nacional de Justiça. Ao cumprimentá-lo, em alusão à reunião extraordinária ocorrida nesta data, 26/4/2021, em ato de mobilização da advocacia, vimos solicitar o auxílio de Vossa Excelência no sentido de enviar moção de apoio ao pedido da OAB-RS de reabertura dos fóruns e retomada dos prazos dos processos físicos ao Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, solicitamos que, caso acolhido o pedido, referida moção seja encaminhada para o e-mail com o intuito de que possamos juntá-la ao requerimento protocolado junto ao CNJ. Certos de seu imprescindível auxílio,
renovamos nossos votos de elevado apreço. Atenciosamente, Maurício Bianchi, presidente da OAB-RS, subseção de Farroupilha. Era isso, senhora presidenta. Obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário desta Casa. Passamos, então, ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite, demais colegas vereadores. As pessoas que até o momento nos prestigiam, funcionários da casa, imprensa e aqueles que estão nos seus domicílios também hoje nos olhando. A maioria das pessoas em nossa sociedade são ovelhas. Não no sentido pejorativo, né? Porque também me considero uma, em muitas ocasiões. Elas são amáveis e gentis, criaturas produtivas que só podem ferir um ao outro por acidente. Isso é verdade. Podemos muito bem estar nos momentos mais violentos da história, mas a violência ainda é extremamente rara. Isso ocorre porque a maioria dos cidadãos são amáveis, pessoas decentes, que não são capazes de ferir uns aos outros, exceto por acidente ou sob provocação extrema. Eles são ovelhas. Depois há os lobos, e os lobos alimentam-se das ovelhas sem perdão. Você acredita que há lobos lá fora e que irão alimentar-se do rebanho sem misericórdia? É melhor acreditar. Há homens maus neste mundo, e eles são capazes de más ações. O momento que você se esquece disso, ou finge que isso não é assim, você se torna uma ovelha. Não há segurança na negação. Depois, há os cães pastores. E eu quero muito ser um cão pastor. O cão pastor, ele vive para proteger o rebanho e confrontar o lobo. Se você não tem capacidade para a violência, então você é um cidadão saudável e produtivo, uma ovelha. Se você tem uma capacidade para a violência e não tem empatia por seus concidadãos, então você é um sociopata agressivo, um lobo. Mas se você tem capacidade para a violência e um profundo amor por seus concidadãos, então você é um cão pastor, um guerreiro, alguém que está trilhando o caminho do herói, alguém que pode entrar no coração das trevas, dentro da fobia humana universal e sair ileso. Nós sabemos que as ovelhas vivem em negação, que é o que as torna ovelhas. Elas não querem acreditar que existe o mal no mundo. As ovelhas geralmente não gostam do cão pastor. Ele se parece muito com o lobo. Ele tem dentes afiados e a capacidade para o combate. A diferença, porém, é que o cão pastor não deve, não pode e não irá nunca machucar as ovelhas. Qualquer cão pastor que prejudica intencionalmente a mais humilde ovelhinha será punido e removido. O mundo não pode funcionar de uma outra maneira, pelo menos não em uma democracia representativa ou republicana como a nossa. Qual é a analogia que eu quero fazer aqui, se me permitam? Hoje, na frente dessa casa, tinha muitos cães pastores. Eles estão procurando mais cães pastores. Eles estão se sentindo sozinhos. Então, eles vieram aqui na nossa casa, eles foram na frente do judiciário, eles foram na frente do Piratini. Só que, infelizmente, muitas vezes, eles estão indo atrás de cão pastor, mas o que nós temos são lobos. Quando uma juíza, senhora Cristina Luiza Marquesan da Silva, decide pela não situação presencial da escola, ela não é mais uma cão pastora. E nós temos um poder judiciário que deveriam ser eles os principais cães pastores da nossa sociedade. Ela se torna uma loba. Quando nós temos um governador que faz um imbróglio jurídico, governamental enorme, que não se define, que não tem posição, que
namora o CEPERS, dá um beijinho nos professores que querem voltar. Isso, essa pessoa que perambula e não se posiciona, Tiago William, isso no nosso estado se chama China véia. Ele não consegue se posicionar, ele quer namorar com todo mundo. Ele tem que saber. Ou ele é a favor do retorno às aulas, e aí retira aquela salvaguarda, que mudaria todas as bandeiras, e que, inclusive, faria com que a decisão da juíza ficaria ela sozinha. Ela está decidindo em cima de uma lambança governamental que o nosso governador criou. É isso que eu quero que a gente entenda aqui. Porque ele pode, como governador, resolver isso aí. Essa juíza podia também ficar quietinha na dela e fingir que não viu. Mas sim, foi lá, botou o bedelho. Inclusive, aqui uma denúncia grave que eu vi hoje. O Procurador-Geral do Rio Grande do Sul alega que o Judiciário mudou o posicionamento sobre volta às aulas após manifestação em frente à casa da juíza. Mas que isso, gente? Uma juíza não poder escutar a voz do povo? Não poder escutar a voz das pessoas na sua casa e daí, por arrogância, por petulância, por raiva, dizer não, agora, já que vieram na frente da minha casa, não vai ter para ninguém. Isso é muito grave, gente. Isso não é democracia, nem aqui, nem muito menos na China. Por isso, gente, hoje eu trago aqui para todos um requerimento meu e do vereador Amarante de moção de apelo. Os vereadores abaixo afirmados solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhada ao governo do Rio Grande do Sul a moção de apelo para que analise a suspensão da salvaguarda estadual que restringe as atividades de educação em nosso estado e que flexibilize a bandeira para a educação. Como justificativa, manifestamos então, por meio da moção, nosso apelo ao governo do estado do Rio Grande do Sul para que suspenda a salvaguarda estadual que restringe as atividades para a educação em nosso estado, visto que quando implementada na 43ª rodada do distanciamento controlado, a ação colaborou para a redução e disseminação do Covid-19 no Rio Grande do Sul. Porém, os critérios utilizados levam em consideração a razão de leitos livres de UTI sobre os leitos ocupados por Covid-19 em UTI, e nesse caso os números se tornam inalcançáveis. Não temos, na melhor situação que eu já vivi, eu nunca vi apenas 65% de leitos na UTI. Eu já trabalhei dentro de uma ambulância do SAMU nos anos de 2010, 11 e 12 no município de Pelotas, e cansei, nos meses principalmente agora, de junho, julho, que é os meses de inverno, de frio, que as nossas UTIs acabam por problemas respiratórios superlotando, ficar com um acidentado de moto ou um politraumatizado dentro da ambulância porque não tinha lei de UTI e os profissionais iam ajeitar, dar um jeito para que a gente pudesse liberar aquele paciente dentro da ambulância. De ficar 3, 4, 5, 6 horas com um paciente, né, fornecendo oxigênio e a estrutura para esse paciente viver. Isso antes da pandemia, gente. Então, assim, isso aqui é uma palhaçada, gente. Isso aqui é uma situação que nunca vai ocorrer se o nosso governador não sentar na sua cadeira e dar a sua caneta. Deixe de ser lobo, senhor governador. Vire aquilo que você foi, inclusive, votado pela maioria da população para ser, um cão pastor. Os prejuízos na educação das crianças e jovens, quanto mais forem adiados, mais se tornarão incalculáveis e irreparáveis, trazendo danos catastróficos no desempenho cognitivo, psicológico e interativo dos jovens, onde poderá ocasionar riscos à saúde de todos. Onde tenhamos a possibilidade do retorno às aulas o mais depressa possível, através de uma bandeira mais flexível para a educação. É importante aqui falar também que o representante do Fundo das Nações Unidas da Infância, UNICEF, no Brasil, o senhor Florence Bauer, a volta segura às aulas pode diminuir o impacto da pandemia na saúde mental, na violência doméstica e na segurança alimentar das crianças. Então, senhora presidente, peço com muito carinho para que os pares avaliem a nossa moção e possam também votar a favor. E, para finalizar, eu quero colocar um vídeo
para que as pessoas tenham um entendimento daquilo que é a nossa ovelhinha mais ingênua da sociedade, que é a criança. O desejo desta criança, e sem dúvida nenhuma, não é a única, deve ter muitas e muitas crianças com o mesmo desejo. Finalizo então com o filme e depois passo uma parte para o colega vereador Gilberto Amarante. Por que você está feliz? E a escola é o quê? Divertido, divertido, divertido. Divertido, divertido. Na minha forma de pensar, o lobo agora também está fazendo maldade com as crianças do nosso estado. Era isso, senhora presidente, e passo a palavra para o meu colega Gilberto Amarante. Obrigado, doutor Tiago, pela parte. Eu quero dizer aqui, presidenta Leonora, que, claro, o Judiciário fundamentou sua decisão no próprio decreto do governo do Estado, que, através da salvaguarda, então, resguarda pela questão das bandeiras. Ou seja, nosso governador libera, através da cogestão, bandeira vermelha para os municípios, mantém bandeira preta para o Estado, ou seja, ele pode criar mais uma bandeira para daí liberar as aulas, quando seria fácil, doutor Tiago, só ele mudar a bandeira e trazer para a vermelha de volta. E quero dizer que esse tempo todo que nós estamos perdendo, poderia sim o governo do Estado estar trabalhando, Felipe Maioli, para trazer as vacinas para nossos professores e aí dar essa tranquilidade para todos. Obrigado. Obrigado, doutor Tiago. A parte, vereador Juliano Baumgarten. Uma parte ao vereador Juliano Baumgarten. Obrigado, Tiago. Obrigado, vereador Tiago. Bom, então, sim, é um clamor da sociedade. Que bom que estão se manifestando. Isso reforça a importância do Estado democrático de direito. Mas eu quero aqui fazer uma afirmação. O culpado de tudo isso se chama Jair Messias Bolsonaro. Presidente que desprezou a vida, desprezou a ciência, brincou com o ser humano, faz piadinha com CPF cancelado, que é uma gíria muito triste, que tem assolado e que tem morrido milhares de pessoas por dia. E estou visitando escolas e os professores querem a volta, mas querem segurança. E o que falta? Por que ele é o culpado? Porque ele demorou para ir atrás das vacinas, dos insumos. Deixou o povo à mercê da própria sorte. Portanto, cidadãos, vamos cobrar postura e atitude perante a vacinação do senhor presidente da República. Muito obrigado, senhor vereador. O senhor ainda tem 2 minutos. Para finalizar aqui, senhora presidente, eu respeito todos os colegas aqui, temos uma relação muito boa. Temos 3 professores, Felipe Maioli, Sandro Trevisan, Juliano Baumgarten, que... Clarice Baú, desculpa, a doutora, que eu tenho como senhora como advogada. E a doutora... Então, nós temos quase 1/3 aqui, uma representatividade muito boa, né? A minha ideia, tá? Falei para minha mãe, que tem 59 anos e que é professora, né? E digo para vocês também. Concordo com a vacina, reivindiquem elas trabalhando. Reivindiquem elas como eu reivindiquei, como as pessoas da área da saúde reivindicaram, como as pessoas da segurança pública reivindicou, como policial civil, policial militar. Reivindiquem elas trabalhando, que vocês vão ter todo o carinho e o aconchego da nossa comunidade. Uma boa noite, senhor presidente, era o meu pensamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Brunet. Eu gostaria de convidar o vereador segundo vice-presidente dessa casa para que assuma por alguns instantes a cadeira da presidência para que esta vereadora possa fazer uso da palavra. Vereador Sutili não se encontra, então eu vou solicitar ao primeiro secretário desta casa, Felipe Maioli, para que assuma, então, a presidência por alguns minutos. Obrigado.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente Felipe Maioli. Boa noite, minha colega e amiga querida, doutora Clarice Baú. Boa noite, todas as pessoas que nos acompanham, né? Seja presencialmente ou de casa. Eu tenho, durante esse período em que estou presidente desta casa, eu tenho tentado evitar de tomar a palavra. Mas hoje é uma situação totalmente diferente e se faz necessário que eu explique a vocês o que aconteceu na frente desta casa e como essa situação foi conduzida por esta vereadora que no momento, então, não estava presidente, porque foi tentar resolver esse impasse. Bem, nós tínhamos, então, um grupo de pessoas, de senhoras. Havia apenas um rapaz. Reivindicando desesperadamente a volta às aulas. Algumas traziam seus filhos. Elas estavam no limite, no seu limite. E elas me disseram, e a representante me disse o seguinte: nós estamos procurando, pelo amor de Deus, foi essa palavra as palavras que ela usou, um apoio. Porque nós não estamos tendo apoio de ninguém e de lado nenhum. Nós estamos procurando um apoio porque nós estamos sozinhas e nós somos a minoria. Nós não temos mais onde deixar nossos filhos, nós não podemos trabalhar. A maioria de nós não sabe como alfabetizar uma criança, mas essa não é a maior reivindicação delas. Realmente, a maior reivindicação delas é o fato de que as crianças estão precisando do contato com outras crianças. Essas crianças estão ficando emocionalmente doentes em casa. O que eu disse? E eu assumi uma posição que talvez não fosse a que eu devesse ter assumido na hora. Mas eu achei que, conhecendo todos vocês, alguns melhores do que os outros, que eu poderia dizer isso. Eu disse a elas, que todos os 15 vereadores apoiavam essas pessoas e que elas não eram a minoria, não. E que elas podiam contar com o apoio de todos nós. Me desculpem se eu falei em nome de todos vocês, mas eu achei que era cabível naquele momento, porque a situação para elas está realmente desesperadora. Eu, então, assumi esta bronca, por assim dizer, e eu disse a elas que eu falaria, que eu daria um jeito de pedir a palavra e passaria para todos vocês a situação que se desenrola na casa de cada uma dessas pessoas que estão representando uma classe inteira. Eu expliquei a elas que elas não são a minoria. Eu faço parte de um grupo de pediatras que se denomina Retorno às Aulas. São 170 pediatras que fazem parte desse grupo. A maioria dos médicos, a maior parte dos médicos, concorda com o retorno às aulas. Então, elas não estão sozinhas, elas não são a minoria. E eu acho que aquilo que nós
como vereadores pudermos fazer, devemos fazer. Eu entendo a preocupação de muitos em relação a este retorno, trazer um aumento no número de casos. Mas aí eu pergunto a vocês, a maior parte dessas crianças que não estão nas aulas, elas estão rolando de casa em casa. Elas estão rolando de casa em casa. Muitas estão ficando nas tias que têm mais 3, 4, 5 crianças. As mães crecheiras, muito obrigado, vereador Juliano. Outras crianças ficam na casa dos avós, na casa dos tios, dos padrinhos. E, na realidade, isso acaba trazendo um prejuízo muito maior. Pode aumentar o número de crianças infectadas? Pode. Eu não vou dizer que não. Eu sou médica, eu não vou dizer que não. Mas quando elas vão num parque, ou elas vão almoçar com os seus pais em algum restaurante, também tem o risco do contágio. E estão passando para as outras pessoas de mais idade. Tem mais essa. E essas mães, esses pais, um deles tem que deixar de trabalhar, ou vai deixar a sua criança com outras pessoas. Como é que uma mãe vai trabalhar descansada quando seus filhos estão rolando com vizinhos, né? Quanto aos professores, bom, temos de vaciná-los, com certeza. Como em qualquer profissão, os que são de risco têm uma escolha a fazer. Eles têm que fazer uma escolha. Muitos médicos de mais idade não estão trabalhando. Então, se os professores acham que têm mais idade e que não devem ir para uma sala de aula, bom, que não vão, que façam outro tipo de trabalho, mas que deem oportunidade para os mais novos que querem trabalhar, trabalharem. Bom, acho que eu passei para todos vocês o que eu senti desse grupo, a comoção que me passou essa pequena população que estava ali, me pedindo apoio desesperadamente e querendo realmente poder fazer alguma coisa. Cedo uma parte, sim, ao vereador Roque. Vereadora, eu quero dizer que lhe apoio nessa decisão que a senhora tomou em nome dos vereadores, porque eu também entendo que é preciso olhar para essas mães, para esses pais, para essas crianças, para esses professores, com um olhar que já faz mais de ano, né, que nós estamos nessa. Eu lembro que logo que a gente ouviu falar desse vírus e que chegou ao Brasil, eu ainda estava na prefeitura municipal, e a gente criou um comitê. Inicialmente, todo mundo botou um macacão, se vestiu, porque ninguém sabia o que era. Depois a gente foi aprendendo a lidar. Inicialmente parou-se tudo. Depois retomou-se muitas coisas e foram feitos planejamentos no transporte público, nos restaurantes, aqui no Poder Legislativo, em tantos outros lugares, nos hospitais, em vários locais que é preciso e foram feitos. Mas na educação, será que a gente ainda não se preparou há mais de um ano? Será que não estamos preparados para voltar, tanto com os professores quanto com as crianças? E, para concluir, é a mais pura verdade isso que a senhora afirma. As crianças ficam por aí durante o dia. Ficam por aí. Então, eu acho que não teria um local melhor do que na escola, ou evidentemente que se preocupando também com os professores, mas nós temos que encontrar uma saída. Temos que encontrar uma saída e a Câmara de Vereadores não pode se negar a participar desse processo. Obrigado pela contribuição, vereador Roque. E eu só gostaria de acrescentar, finalizando, um detalhe.
olha só, as crianças que estão na escola, elas vão estar fiscalizadas pelas próprias professoras. O uso de máscara, trocar de máscara de tanto em tanto tempo, né? Não usar os objetos das outras crianças. De repente, elas vão estar protegidas, né? Então, claro, tudo isso é uma questão de conscientização. Não tem como ser diferente, né? Uma parte ao vereador Amarante. Obrigado, doutora Eleonora. Eu quero também aqui deixar, eu tenho conversado com muitas professoras do município e do estado que estão em atividade hoje. Elas também querem essa volta às aulas. Muitas vezes nós confundimos. Claro que todos nós defendemos a vacina para os professores, para os profissionais da educação, mas nós jogamos muitas vezes nas costas dos professores essa situação. Eu quero dizer que a grande maioria dos profissionais da educação também querem essa volta, justamente por gostar de seus alunos, por ter essa profissão como missão e carregar isso consigo no seu dia a dia. Claro que tem que regrar aí com todos os protocolos, como já foi feito um requerimento aqui para o nosso executivo, vacinar, inclusive, aliás, fazer o exame nesse primeiro momento nos professores do município, estado e até mesmo particular. Então, eu estou com a senhora também, doutora Eleonora, neste quesito, e vamos defender essa bandeira para todas as crianças que hoje realmente não entendem o que está acontecendo. Muito obrigado, doutora Eleonora. Obrigado pela sua contribuição, vereador. Uma parte, a vereadora Clarice Baú. Obrigada, presidente. Com certeza poderia usar o meu nome nesta causa, como professora há 25 anos, trabalhando junto à educação. Faço aqui um testemunho da habilidade, da capacidade dos professores em lidar com essa situação. Nós temos professores, sim, a capacidade de fazer uma logística para que tenhamos toda a proteção necessária e a continuidade das aulas. Sabemos de todo o risco, né, vereador e médica, nesse caso, mas nós não podemos mais deixar a educação de lado. Nós temos realmente de termos e andarmos junto com a economia, mas também com a educação. Acho que chegamos no limite de nós termos que agir. E aqui me solidarizo, né, com a sua palavra junto ao grupo, que estamos à disposição. Nós temos que pensar e fazer os nossos encaminhamentos. Nós temos que também levantar a bandeira e contem comigo. Obrigada. Obrigado, vereadora Clarice. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado, doutora Eleonora. Bom, vamos usar uma expressão para ilustrar e elucidar tudo o que está acontecendo, um legítimo cabo de guerra. O governo cria o plano de salvaguarda porque não tem dados, troca a bandeira, não muda, quando libera, o judiciário vem e puxa. Sim, na verdade, quem perde com tudo isso é a sociedade. Sabemos das necessidades, da importância da volta às aulas, é um assunto muito gritante nesse momento. A única coisa que eu quero só externar, que eu lamento comentários que boa parte da sociedade fala que o professor não está trabalhando. Isso tem que ficar registrado, doutora Eleonora, porque os professores estão trabalhando 3, 4 vezes a mais. Mudou a rotina, mudou a vida. A maioria deles quer sim a volta. Só que a única prerrogativa é o único medo. Por isso, só para finalizar, claro, estamos aqui para disposição e essa casa já apresentou proposições para tentar ajudar a classe e a volta, como por exemplo, moção pedindo a vacinação dos professores. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador. E eu encerro também agradecendo o apoio de todos os nobres vereadores. Muito obrigado. Voltamos agora, então, com a nossa presidenta, doutora Eleonora, assumindo o seu posto.
Obrigado, vereador Felipe Maioli. Continuando com o espaço destinado ao grande expediente, convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Muito boa noite a todos. É muito bom poder estar aqui novamente e falar sobre as coisas importantes que afetam diretamente a vida das pessoas. Como professor há 35 anos, desde os 15, 33 na verdade, né? Sou totalmente a favor da volta, sou totalmente a favor da vacina, sou totalmente a favor de todos os cuidados que sejam necessários para que as aulas possam voltar. Por vários motivos, né? Pelos professores, pelas crianças. Eu acredito que quando as aulas voltarem, começa a voltar à normalidade a vida, porque os pais podem voltar a trabalhar e nós queremos a nossa vida de volta. Né? Todo mundo precisa da sua vida de volta. Muito bem, mudando de assunto, quando um governo inicia, é normal que um governo que entre, ele dê continuidade às obras que vinham sendo feitas pelo outro. Aliás, eu não espero que seja diferente, afinal, é dinheiro do povo que está em jogo. É o meu dinheiro, é o seu, porque nós que estamos aqui também somos povo. Quando a administração anterior assumiu, havia muita verba progressista em muitas obras. Quando essa administração agora assumiu, havia muita verba do outro governo também em muitas obras. No caso do governo passado, né? Por exemplo, todo Monte Verde foi projeto dos progressistas. Na cooperativa Vitória veio verba do deputado Covatti. Na Rua Colorado, no Belvedere, tem verba progressista. Em 2 trechos do Salto Ventoso, José Otávio Germano e Ana Amélia Lemos conseguiram verbas. Todo o projeto do Parque do Salto Ventoso foi progressista. Na pista de caminhada tem verba da Ana Amélia Lemos. Isso dos progressistas, fora o que veio do MDB. Né? E às vezes acontece de um governo assumir obras passadas, como a linha São José de linha Palmeiro, que o Tribunal de Contas apontou como superfaturadas e embargou. Aí, no governo atual, o novo processo de licitação diminuiu quase R$600 mil. No outro caso, numa rua do bairro Santa Rita, foi feito um asfalto que esfarela, que nem pode ser chamado de asfalto. E agora vamos ter que resolver, e vamos resolver. Mudando de assunto, gostaria de agradecer a ti, Duílios. Hoje é um dia muito importante nessa casa, também a presidente, né, da casa, nessa ocasião. Quer dizer, aos presidentes dessa casa, pois nós tivemos o nosso colega. Poxa, quem sabe um dia passa um pouquinho para mim também, né? Eu quero agradecer a vocês pela instalação do Wi-Fi, que estávamos aguardando. Eu sei o quanto foi difícil, Duílios, até chegarmos a esse momento. Todos os problemas e percalços. E eu aguardei os trâmites necessários de forma respeitosa. Eu lamento as críticas e xingamentos, tanto aqui como nas redes sociais, mas a gente sabe que criticar é muito mais fácil. Agora está aqui. Estamos com o Wi-Fi na casa. Mais uma vez, meu muito obrigado ao senhor e à presidência da mesa. Passando agora para outro ponto, gostaria de abordar outros 2 temas, os quais eu produzi vídeo. Eu poderia falar, eu poderia ler, mas como diz a minha filha de 8 anos, quem lê é leiteiro. Um beijo, Pietra. Então, vamos ouvir agora, assistir o vídeo 1. Por gentileza, Rose, se tu puder passar para a gente. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou aqui no ponto de táxi, aqui em frente ao Bar do Bolacha, bem no centro da cidade, conversando com o seu Ivo, né? Que já é taxista aqui há 43 anos. E, seu Ivo, como é que está aqui? Quais são as maiores dificuldades que vocês estão encontrando no trabalho, né? Aqui nesse ponto e no trabalho em geral? Olha, a maior dificuldade aqui para nós é um banheiro, né? Que a gente não tem aqui na praça. E a iluminação também, muito fraca, tá faltando lâmpadas aí, né? E os nossos
Uber clandestino aí, né? Essa é uma das piores coisas. Isso dificulta, né? Porque Dificulta pra nós. todo mundo é Uber hoje em dia, se quiser, né? Se quiser, é só pegar um... Então teria que ser uma coisa bem legalizada e tal, se fosse o caso, né? Com os mesmos deveres que vocês têm também, né? Com certeza, né? Porque senão fica complicado, né? Fica complicado, eles não pagam nada, eles pagam impostos, tudo, né? Tudo direitinho. Eles não têm seguro, nem todos têm seguro, né? Sim. E nós temos seguro, temos tudo, né? Totalmente legalizado. Tudo legalizado. Então a praça aqui todo mundo já conhece aqui há muitos anos, né? Então um banheiro que fosse público aqui seria tudo de bom, né? Seria. E as duas, então, a gente vai conversar com o secretário Egídio sobre isso, né? Para ver se a gente consegue buscar uma solução. Seu Ivo, obrigado, parabéns pelo trabalho aí, tá? Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, então nós tivemos agora um vídeo que mostra um pouquinho da realidade da vida do taxista, né? Que é um trabalho que não é tão fácil e a gente pensa que é só ficar ali sentado, mas eles estão expostos a muitos perigos, né? A muita situação. E aí, atendendo então a necessidade do Ivo ali do Clube do Comércio, né? Nós conversamos então sobre essas situações ali que nós já estamos encaminhando. Agora eu gostaria então de que o Rose, se puder passar o próximo vídeo, por favor. O vídeo número 2. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui no bairro Monte Pascoal, né? Isso aqui. Na rua Pedro Pascoal Filho. Podemos ver aqui, ó, que os moradores eles fecharam essa rua porque nós temos um problema lá em cima na rua, né? Que não dá para subir carro. Esse é um problema de anos já fazem anos que a gente está tentando resolver junto à prefeitura, junto ao secretário de obras, não conseguimos. Acontece que as pessoas tentam subir essa rua e elas não sobem, porque não tem força o carro suficiente. Se não for o carro 4x4 não sobe, e ela é de brita, então quando chove não sobe, quando nem seca sobe. E os carros, quando não sobem, acabam atravessando ou voltando e caindo nas valetas. Aconteceu já acidentes nessa rua. E tem outro problema também, aqui parece que onde era a rua, né, já houve construção ali, né, uma casa já invadiu a rua. Nessa subida, inclusive, teve uma senhorinha que tentou subir também, né. Ela tentou subir, não conseguiu, atravessou o carro. Na descida, ela, por ser uma senhora já com dificuldades motoras, ela caiu na rua e se esfolou, se machucou toda. Então a solução encontrada nesse momento foi fechar a rua para que o pessoal suba ali, porque o GPS inclusive manda os pessoal por essa rua. Ok, estou aqui agora no outro lado então da rua, na parte alta então, né? Onde nós podemos, para ter uma ideia de onde nós estamos, ver lá adiante a faixa, né? Que vai para Caxias. E aqui os moradores também fecharam a rua para evitar que o pessoal que desça, porque é uma descida muito forte. E essa descida com o problema de ter cascalho faz com que os carros derrapem, pode cair na valeta e tal, né? Então nós podemos ver aqui que os moradores fecharam, né? Para que no fim acaba para eles, né? Sendo buscados quando acontece algum acidente, alguma coisa, né? Já teve pessoas que precisaram de guincho para desentalar, né? E aqui essa parte vai ser feito um loteamento, né? Pelo que o morador me informou. Então nós podemos ver que é bem complicado essa rua aqui. Bom dia, nós estamos hoje com aqui o senhor Jaldir, o secretário de obras, o senhor Egídio Schmitz, onde nós estamos conversando sobre esse problema da estrada que nós vemos ali ao fundo, né? Que é uma estrada que foi inclusive fechada, uma rua que foi fechada pelos moradores, é muito perigoso. Então nós estamos conversando agora porque nós vamos iniciar, na verdade, essa obra para que a rua seja calçada e fique tudo certinho. Vai ser necessário, inclusive, né, secretário Egídio, baixar um pouco a rua, né? Isso, vai ser tirado um volume grande de terras, né? E para atender a comunidade aqui, que já é uma reivindicação de anos, né? E vamos fazer junto com a prefeitura, junto com o poder público, para nós atendermos a comunidade. Eu fico feliz e muita gente que nós tivemos que socorrer às 10, 11 horas da noite aqui, que eles caíram no buraco ali. Aí vieram pedir socorro aqui para nós, daí a gente vai ajudar eles, né? E pior que é ajudar, muito necessário essa rua aqui. Vai ser um ponto de ligação. Para quem não sabe, essa rua, então, quem vai para o Monte Pascoal, está subindo lá em cima, dobrando à direita, vai encontrar o salão. Então é uma rua que vem reto lá desse asfalto que nós vemos ali, ó, né?
Então vai ser muito importante para essa comunidade aqui, para esse bairro aqui, que essa rua esteja aberta. E nós ficamos felizes de poder estar conversando aqui com o senhor, fazendo parte da solução, né? Porque ajudar é sempre muito bom. Então, agradecemos por terem nos chamado, né? E agora vamos aguardar então os trâmites necessários, né, para poder fazer o final dessa obra. Muito obrigado, um abraço a vocês. Valeu. Agradeço os semanais aqui do bairro também, pela participação que vocês estão fazendo para nós. Né? Maravilha. Um abraço, até. Obrigado. Então, afinal, se essa é a casa do povo, nada melhor do que trazer o povo para que eles possam expressar suas necessidades. E eu espero em breve estar trazendo um novo vídeo mostrando o final da obra, né? E para a gente ver como é que ficou. Estou bem ansioso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Maurício. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite aos vereadores. Tivemos um encontro com o presidente do sindicato de Farroupilha Rural aí, e tivemos informação, presidenta, que a safra da uva trouxe em torno de 75 milhões de quilos. E a safra do pêssego, 5 milhões de quilos. E para que o nosso interior tenha uma produção boa aí, e uma escoação boa, o executivo comprou uma patrola com economia feitas em secretarias e em CCs. E também vai comprar um trator esteira com a economia da licitação da linha Palmeiro, que o Caleb tinha comentado aí. Então, o executivo está trabalhando aí e vamos trabalhar também. Em cumprimento ao deputado federal Giovanni Cherini, aproveito para reforçar o pedido de emendas parlamentares do prefeito e vice de R$1 milhão para a agricultura, para a compra de equipamentos para a nossa agricultura aí. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. E convido agora o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Boa noite a todos e a todas. Prazer estar mais uma vez aqui na tribuna, tratando diversos temas que vêm de encontro de importância à nossa comunidade. Que bom, fico feliz, temos agora o Wi-Fi da Câmara para podermos trabalhar com melhores condições. Parabéns à mesa diretora, antes tarde do que nunca. Críticas fazem parte do processo democrático e ajudam a acelerar o desenvolvimento. Ponto. Não dá para levar tudo para o coração. Então, alguns temas que eu trouxe hoje que, sim, estão ligados direto à nossa vivência. Vou falar sobre a questão da fome, que tem crescido numa proporção gigantesca. E depois eu trago algumas sugestões bem importantes para a gente tentar, e não só trazer a realidade, contextualizar, mas também tentar amenizar. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Então, beleza. Pessoal, quase 117 milhões de brasileiros não estão se alimentando da melhor forma, na questão de quantidade e qualidade. Ou seja, muitos não fazem as 3 refeições e comem menos em quantidade e também, proporcionalmente, na questão nutricional, uma defasagem, não é de encontro. Destes 19 milhões, no caso destes 117, 19 milhões não possuem alimentos. Então, mais uma vez, vimos a ausência de políticas sociais, políticas públicas, ao longo de muitos anos, e
sim, o principal fato que dá para se dizer que avançou, que acelerou, é a pandemia, é o que estamos vivendo. Sim, é uma temática triste, desgastosa, mas é a realidade que vivemos. Informações só para contextualizar. O Brasil deixou o Mapa da Fome 2014. O Mapa da Fome é uma ferramenta que a Organização das Nações Unidas utiliza para medir as questões humanitárias, as questões de índices de desenvolvimento humano. Então, o que se trata? Estudos já apontam que o Brasil provavelmente irá voltar para o Mapa da Fome. Então, triste dado. Mas isso sim, são vários pontos que fazem com que aceleram o andar da carruagem disso. Como, por exemplo, a própria questão do corte que vem sendo feito nos programas sociais, que a questão econômica, a questão sanitária, a inflação, a própria questão, diga-se de passagem, o desemprego, que cresceu, o número está exorbitante, em torno de 14 milhões, se não me falha a memória aqui, para não me equivocar. E isso ajuda também, porque o que acontece? Como essa inflação ela gerou o aumento do custo do alimento. Ou seja, aquele valor que a família recebia antes não está dando conta. Não está dando conta. Além disso, o aumento também exorbitante do gás de cozinha. E houve um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Nutricional que aponta que 55,2% das famílias sofreram algum tipo de privação, alguns cortes, começando pelo orçamento, depois pelos mantimentos dentro da casa. Também, entre 2018 e 2020, a fome no Brasil cresceu 27,6%. Deixa eu ver se está passando. Agora aqui. Tem uma frase, que é uma frase muito forte de um escritor gaúcho, Érico Veríssimo, que diz o seguinte: quem está com fome fica surdo até mesmo à voz de Deus. Então é uma frase forte, mas muito real do momento. Também outro fato que não nos ajudará a mensurarmos e analisarmos e sermos assertivos na construção e consolidação de uma política pública é a não realização do censo. Por quê? Porque a gente não tem acesso preciso. O último censo realizado, tivemos uma noção próxima, foi em 2010. Claro, a gente todo ano tem uma estimativa da questão populacional, mas o censo ele trabalha, ele esmiuça e a gente consegue saber onde que estão os problemas, de que forma, quais são os números, para acelerar, para ajudar em meio a esse contexto. Portanto, nobres colegas, Rose, passa lá para mim, por favor, que não está funcionando direito o passador aqui. Pode passar, vai lá no requerimento. Então eu trago uma sugestão. Um programa municipal intitulado Marmita Popular. Claro, é uma sugestão de projeto de lei, é prerrogativa do Poder Executivo, mas uma das atribuições dos vereadores é apresentar sugestões. Então eu vou apresentar uma qual que é o objetivo dela? O primeiro, ajudar a combater a fome, atingir principalmente o público mais vulnerável, um público que não tem acesso à alimentação, para que pelo menos uma vez por dia tenha uma alimentação saudável, balanceada. E a ideia do programa é contar com nutricionistas, especialistas da área para ajudar a desenvolver. Isso também, onde seria desenvolvido? Nas cozinhas das escolas, proporcionando então uma descentralização geográfica, utilizando então o espaço físico, que muitos é uma dificuldade, então a gente já teria uma estrutura física para auxiliar. E claro, caberia algum investimento por parte do poder público, mantimentos, mão de obra, e seria cobrado um valor simbólico. Por que um valor simbólico? Pelo fato de quem tem pouco poder chegar e fazer parte desse processo, se sentir contemplado. Além disso,
se cria uma rede solidária. Nossa comunidade é uma comunidade muito solidária. Então eu tenho certeza que os nossos agricultores, nossos produtores, ajudariam com doação de alimentos, verduras, legumes, frutas, etc. Como que funcionaria essa questão do recurso? Através de um fundo específico para a manutenção. Passando então, Rose, o próximo requerimento. A outra sugestão que eu quero também apresentar aqui é um programa municipal de hortas comunitárias intitulado Cultivar. Que é o quê? Utilizar terrenos que não estão em uso hoje, da mesma forma ali ser feito o plantio de verduras, legumes. O que isso pode acarretar e pode auxiliar? Gerar renda, desenvolvimento, oportunidade. Para fins, alguns cidadãos entram no quesito terapia. O solo é uma prevenção quanto à questão da erosão. Também ajudaria na questão da manutenção dos espaços limpos, melhorando a estética e melhorando a própria questão de saúde, não tendo pragas, insetos, roedores. Como que a Secretaria de Desenvolvimento Rural poderia ajudar? Fazendo o destino de sementes, adubo, propriamente dito maquinário para ajudar, reorganizar, mexer no terreno. E, obviamente, o principal objetivo, ajudar no combate à fome, uma alimentação mais saudável, mais profícua. E quem participar desse programa poderia fazer o quê? Preciso vender o produto, se alimentar ou fazer trocas. Então, gerando uma cadeia envolvendo vários pontos. Outro assunto, pode passar também, Rosa, outro assunto que eu trago é uma questão de uma sugestão. Hoje o prédio do antigo SENEC, não está com uso. Sugeri também, depois eu vou ler o requerimento. Pode passar o requerimento, por gentileza, o slide, lá quando chega na questão do requerimento. E o que acontece? A minha ideia é o quê? Primeiro, há uma demanda real de termos uma escola pública central. Segundo, é uma estrutura gigantesca que dá para abrir muitas coisas. E programas como, por exemplo, implantar um EJA, né, à noite, que eu acho que é muito importante. E também cursos técnicos para a juventude. Então, são sugestões. Pode passar o próximo slide. Outra coisa também, que é assunto que falamos muito, mas eu quero reforçar aqui, é a questão da importância da água, dos cuidados. Eu acredito que o poder público precisa ser um pouco mais efusivo com algumas ações, como, por exemplo, decretar calamidade pública. Talvez, ouvindo, vai dizer, nossa, quer criar pânico. Não, mas é para chamar a atenção da população sobre o desperdício e o uso consciente de água. Também quero aqui deixar uma sugestão registrada em plenário, que se comece a fazer campanhas de conscientização. Sim, a gente sabe, mais uma campanha de conscientização, mas não adianta. Tem que fazer de uma forma com que mexa, com que chame a atenção da nossa população e, sim, trabalhar quanto à questão da fiscalização. Está presente para ajudar a inibir o mau uso da água. Outro fato que me leva até o plenário, pode deixar esse? Infelizmente, na semana passada, houve algumas exposições de dados, e eu quero fazer um alerta também ao poder público, reforçar a política de TI, de segurança. E eu vou citar 2 casos de vazamentos de dados e o que aconteceu. Primeiro, eu mesmo. Vazou meus dados, eu não sei de que forma, e o hacker, enfim, a pessoa envolvida tentou me filiar em outro partido, Partido Novo, no qual eu registrei um boletim de ocorrência essa semana. É um fato muito grave. Se foi uma piadinha, foi de muito mau gosto. E também quero deixar registrado, se reconhecido quem for, entrarei com processo. Tem que ter responsabilidade pelos seus atos. Outro caso aconteceu, foi com a colega Franciele Bonassi, suplente de vereadora do PDT, que tentaram filiar ela no PSDB. Então, lamentável isso, mas a gente precisa, sim, sem sombra de dúvidas, reforçar esses cuidados. A tecnologia ela é muito boa, eu sou um defensor ferrenho, vocês têm visto meus posicionamentos, mas a proteção de dados também, ela é muito importante. Trago também uma notícia muito boa, trago aqui uma emenda parlamentar
de R$250 mil do deputado federal Heitor Chu, que era uma emenda, era um valor que eu estava há muito tempo pleiteando, ainda quando fazia parte da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para a construção de mais um espaço de esporte e lazer para a nossa juventude, na área central, para facilitar que todos os nossos munícipes tenham acesso. Claro, até seguir todos os trâmites, encaminhar projeto, etc, etc, mas mais 250 mil para investir. Nos próximos dias estarei entregando para o nosso prefeito o documento para dar continuidade. Quero participar da escolha do local e do formato para seguir, então. E sim, fico muito feliz quanto a essa questão, porque vemos que há uma necessidade de mais espaços para a juventude, de prática de esporte, de lazer, e vem num momento que vai até concluir a obra. Rezamos e tenhamos fé e esperança que a pandemia tenha ido embora, né? Então, também outra manifestação que eu vi, a MESNI apresentou uma nota cobrando o Instituto Butantan sobre o atraso das vacinas, que parou, né, agora, então tem que aguardar a próxima remessa, atrasou a entrega, mas eu acho que a MESNI, além de cobrar o Butantan, tem que cobrar o presidente da República. Por que o pessoal não cobra do presidente da República? Ele é um intocável? Não pode? Ele zomba, ele brinca, ele caçoa, ele... Volto a dizer, o principal responsável por tudo isso que a gente está perdendo tempo. Então, eu quero aqui deixar, temos que cobrar do presidente da República, do governo federal. Por que ele demorou para comprar os insumos? Também a Anvisa tem que se mexer fora. Tem a Sputnik V, que outros países, outras localidades já estão utilizando, tem uma eficácia comprovada cientificamente, e nós estamos demorando. E a Frente Nacional dos Prefeitos está negociando isso em loco, pode vir aqui, pode imunizar mais cidadãos e ajudar nós a voltarmos a um ritmo normal, uma tentativa. E a vacina é a solução. Por que tem que falar isso? Pode ser um assunto chato, repetitivo. A Nova Zelândia, claro, em proporções geográficas, população é menor, mas final de semana a Nova Zelândia realizou show com 50 mil pessoas num espaço praticamente fechado, sem o uso de máscara. Praticamente erradicou. Por quê? Porque políticas, porque medidas sanitárias, porque ações foram desenvolvidas, diga-se de passagem, como um chefe de Estado, como responsabilidade de quem tem que gerir. Então, temos que cobrar do presidente da República. Senão, está tudo fácil e parece que o governo federal está mil maravilhas. Então, deixo aqui meu registro. Era isso, senhora presidenta. Obrigado, vereador Juliano. Convido o partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora. Boa noite à imprensa, todos que estão nos acompanhando através das mídias sociais. Eu quero registrar aqui também, senhora presidente, o meu apoio, né, a este grupo de pessoas que hoje estiveram à frente da Casa Legislativa, quando a senhora toma essa sábia decisão de promover, então, o apoio a todos e dizer que nós somos aqui, sim, favoráveis ao retorno das aulas. Eu, particularmente, tenho a minha esposa que é professora e eu vejo o quanto tem se empenhado ao trabalhando dia e noite diante da questão do novo modelo online e tantas atividades que se tem. Então, trago aqui o meu apoio também e ratifico a sua decisão. No dia 28 de março, nós tivemos, então, e eu quero fazer uma referência aqui aos porta-vozes nacionais da Rede Sustentabilidade. Dia 28 de março, nós tivemos o 4º Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade e escolhemos, então, a nova direção nacional para o próximo biênio 2021-2023. Então, temos como porta-vozes nacionais Heloísa Helena
e Wesley Diógenes, né? Então, trago aqui a importância e a relevância do Partido Rede Sustentabilidade nesse período da sua existência, e trago aqui esta referência nacional, né? A Heloísa Helena, que hoje é porta-voz nacional da rede, mas foi senadora por Alagoas, deputada estadual de Alagoas, vice-prefeita de Maceió, vereadora em Maceió, presidente de outros partidos e hoje na Rede Sustentabilidade. Também trago aqui a importância da nossa porta-voz, nosso porta-voz de Farroupilha, né, o André, também a Andréia, e faço aqui uma referência à nossa líder aqui na cidade de Farroupilha, a sempre vereadora Glória Menegoto, que na última eleição participou do pleito, candidata a prefeita aqui de Farroupilha, né, acumulando aqui 7.531 votos, uma votação expressiva, mostrando a força do seu trabalho e a força da importância deste partido. Rede Sustentabilidade. Ressalto aqui também que no dia 22 de abril, o Dia Mundial da Terra, né, um dia muito importante, a Rede Sustentabilidade, então, aproveitou esta data para manifestar a preocupação acerca das mudanças climáticas e da forma como o governo federal tem conduzido as políticas ambientais. Dia 22 e 23, então, de abril, o governo dos Estados Unidos realizou a Cúpula dos Líderes pelo Clima, com a participação de 40 líderes mundiais, inclusive o presidente da República Brasileira. Há um esforço de organizações da sociedade civil, lideranças ambientais e políticas e até mesmo de governos como o dos Estados Unidos para que o Brasil se comprometa com as metas mais objetivas de redução do desmatamento da Amazônia. Organizações da sociedade civil brasileira e governantes de 22 estados brasileiros fizeram, então, uma carta endereçada ao governo americano, que eu vejo da importância de registrar aqui nesta casa, e eu quero fazer aqui uma breve leitura, onde que 22 governadores assinaram, então, esta carta, e eu quero fazer leitura para todos hoje à noite. Então, essa carta endereçada ao presidente Joe Biden. Inicialmente, registramos nossos cumprimentos e felicitações pela vitória eleitoral, como desejo de muito sucesso de sua sugestão como vice-presidente. Kamala Harris. Governadores do Brasil abaixo subscritos manifestamos o interesse no desenvolvimento de parcerias visando impulsionar a regeneração ambiental, o equilíbrio climático, a redução de desigualdades, o desenvolvimento de cadeias econômicas verdes nas Américas e a criação de um novo modelo civilizatório saudável e resiliente às pandemias. A coalizão de governadores pelo clima, ampla e diversa, envolvendo progressistas, moderados e conservadores de situação e de oposição dos mais diversos partidos, sinaliza o desejo do Brasil por uma união e construção colaborativa de soluções em defesa da humanidade de todas as espécies de vida que estão ameaçadas pela degradação dos ecossistemas. Conscientes da emergência climática global, os governos subnacionais brasileiros estão comprometidos com a redução dos gases de efeito estufa, a promoção de energias renováveis, o combate ao desmatamento, o cumprimento do Código Florestal para a conservação das florestas e da vegetação nativa, a melhoria da eficiência da agropecuária, a proteção do bem-estar dos povos indígenas e uma busca de formas consorciadas de viabilizar massivos reflorestamentos. Ações que, além da remoção de carbono e da proteção da biodiversidade, podem evitar futuras pandemias.
Visando avançar com a visão sistemática, velocidade em larga escala, a Aliança dos Governadores pelo Clima está estruturando políticas climáticas, sociais, econômicas interligadas e vem construindo intercâmbios com governadores dos Estados Unidos, lideranças da América Latina e governos da Europa e do Reino Unido, onde desejamos apresentar inovações e parcerias de alto impacto. Celebrando a decisão do seu governo em fortalecer a agenda ambiental internacional de Acordo de Paris, expressamos nossa intenção de implementar ações conjuntas, propondo a cooperação dos Estados Unidos e dos governos estaduais brasileiros, responsáveis pela maior parte da floresta amazônica, a mais extensa floresta tropical do mundo, e dos outros biomas que, somados, abrigam a mais ampla biodiversidade já registrada e que são capazes de regular ciclos hídricos e de carbono em escala planetária. Para que a temperatura global não ultrapasse 1,5 graus centígrados até o fim do século, a humanidade precisa reflorestar uma área do tamanho do território dos Estados Unidos. Nesse desafio, o Brasil pode ampliar o verde da terra, não apenas na Amazônia, mas também os biomas de grande capacidade de captura de carbono, inestimável biodiversidade e relevância socioeconômica, como Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e o Pantanal, que perdeu grandes áreas em incêndios em 2020. Nossa parceria pode somar rapidamente capacidade técnica, grandes áreas regeneráveis de terra e governanças locais, com a imensa capacidade de investimentos da economia americana, conectando políticas públicas, conhecimentos científicos, instrumentos inovadores e iniciativas empresariais. Nossos estados possuem fundos e mecanismos criados especialmente para responder à emergência climática, disponíveis para aplicação segura e transparente de recursos internacionais, garantindo resultados rápidos e verificáveis. Assim, é possível viabilizar ações descentralizadas em múltiplos pontos do território brasileiro, possibilitando a proteção de biomas nativos, a restauração das áreas degradadas, a inclusão das comunidades locais com capacitação planejada e geração de muitos empregos, e a incorporação de empresas em diversas cadeias econômicas verdes, integrando as economias do Brasil e dos Estados Unidos da América, nos eixos de bioenergia, agricultura de baixo carbono, energias renováveis e bioeconomia de florestas em pé, com o uso de modernas tecnologias para a agregação de valor aos produtos da floresta, promovendo práticas sustentáveis de comércio internacional. Juntos, podemos constituir com agilidade a maior economia de descarbonização do planeta, criando referências para impulsionar a transição da economia mundial para um modelo de carbono neutro, orientando uma retomada verde pós-pandemia. Os estados brasileiros têm enormes capacidades de contribuir com a captura de emissões globais, aumentando a ambição da NDC nacional, reduzindo a pobreza, desenvolvendo novos arranjos econômicos e fortalecendo comunidades indígenas, certos de alto nível de convergência de interesses e desejando tempos saudáveis para nossos povos, ficando abertos para estabelecer um canal de interação com o governo para avançarmos em passos práticos. A terrível pandemia atual, somada à urgência climática, exigem ações imediatas para evitar novas doenças planetárias, tendo como princípio a união de nações, conhecimentos, capacidades e, sobretudo, solidariedades e sonhos que nos elevem a um novo patamar de sabedoria coletiva. Unir esforços imediatamente para vacinação é a maior prioridade. Acreditamos que é possível iniciar aqui um novo ciclo de evolução civilizatória, tornando o nosso continente mais justo, sustentável, inclusivo e próspero para as atuais e futuras gerações. Há muito o que reparar, restaurar, curar e construir. E também há muito a inventar para a conquista de um futuro saudável e seguro.
Trago aqui, então, esta carta dos governadores, então, nessa cúpula do clima, né, e deixo aqui essa recomendação para todos nós. Hoje tivemos aqui, então, o gerente da Corsã, vimos a importância de nós preservarmos, de nós cuidarmos, de nós trabalharmos, para que a gente possa deixar para a nossa posteridade, né, um mundo muito melhor de conservação da nossa natureza. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi, e convido os republicanos a fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Tiago Jorge Iller. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que estão nos acompanhando, gostaria de trazer, primeiro me somar, né, a uma manifestação colocada aqui na casa, saudar todos os funcionários dessa casa municipal, as pessoas que estão acompanhando também lá da sua casa, né? Primeiro, queria me somar a uma fala trazida aqui pelo vereador Dr. Tiago Brunet, que versa em especial sobre esse imbróglio jurídico que tem ocasionado a questão da volta às aulas, né? O presidente recebeu em nome dos vereadores os manifestantes no começo dessa sessão, que mostram a situação que nós estamos. Tenho certeza que, se não todos, a maioria dos nossos vereadores, nos últimos dias tem sido procurado, né? Principalmente por pais angustiados por não terem a liberdade, né, de colocar os seus filhos a estudar. Até porque, em nenhum momento, foi defendido que haveria volta às aulas sem nenhuma preocupação. Muito pelo contrário. Tenho acompanhado como pai que os protocolos realizados aqui em Farroupilha, por exemplo, pelas escolas de educação infantil que eu acompanho mais de perto, têm sido muito rigorosos e de acordo com o que diz as normas sanitárias, oferecendo às nossas crianças e aos profissionais que lá trabalham toda a segurança necessária para o retorno às aulas. E aí nós estamos hoje, nós, quando eu falo nós, pais e mães, à mercê de um grande imbróglio judicial, acompanhando agora pela internet, quando a decisão ainda continua não possibilitando o retorno das aulas. Isso ainda pode acontecer nos próximos dias e deixando uma situação que já é muito ruim, extremamente, cada vez mais delicada. Porque vai chegar o ponto que nós estamos travando batalhas jurídicas em todas as esferas, né? E que o poder executivo vai tendo cada vez menos liberdade de atuação, vai acontecer com que muitas vezes a sociedade vai se revoltar de tal maneira que não vai mais cumprir decisão judicial. E que esse movimento, de certa forma, está procurando acontecer, porque eu ficava pensando aqui, presidente Eleonora, o que passa pela cabeça dos manifestantes que vieram aqui, aliás, a maioria delas mulheres, conforme foi o seu relato, na esperança que nós, vereadores, pudéssemos fazer alguma coisa, gente. Olha a expectativa que elas tiveram aqui, professor Sandro. Na esperança que a gente, vereadores escolhidos por elas, muitas vezes, né, fizéssemos alguma coisa. E o que nós podemos fazer? Essa é a interrogação que está aqui hoje na minha fala. Aliás, o que nós devemos fazer numa situação como essa? Ontem à noite, a insegurança era tão grande, eu estava apresentando o programa lá na Rádio Viva, onde que apresento aos domingos à noite, que muitas famílias mandando WhatsApp e querendo saber, Caxias, como é que vai ser, Farroupilha não vai ser, porque sexta-feira os pais foram dormir com a notícia que segunda-feira colocariam seus filhos estudar. E aí, gente, uma família tem toda uma programação
O pai e a mãe trabalham, precisam saber, então, ó, o meu filho que antes ficava não sei o que com a tia, do vizinho, com um amigo, porque era assim que os pais estavam se virando. E vamos lá, eu quero deixar uma reflexão. Lá com o tio, com o amigo, com o vizinho, não sei com quem, vai estar mais protegido do que lá na escola, com todo o regramento necessário? A minha filha Teodora não tem ainda 3 anos. E ela frequenta e frequentava a educação infantil aqui em Farroupilha. E ela pegou tanto o hábito de usar a máscara no colégio, que ela chegava em casa e queria continuar usando a máscara. E cobrava lá dentro da nossa casa que nós não estávamos usando. Filha, a gente já convive aqui e tal. Mas aí uma criança, Amarante, com menos de 3 anos, por insistência, por trabalho educativo, orientativo dos professores da sua escola, estão fazendo isso no automático. E aí agora veio um intervalo de tempo que faz com que a Eleonora falou aqui, que as mães estão preocupadas, que os filhos começam a não é só uma alternativa de quem cuide, é uma alternativa também de cuidado psicológico com a situação toda, envolvendo a educação dos filhos. Então, eu peço que a gente possa não só fazer uma reflexão, mas fazer algum ato. Eu ainda, sinceramente, não sei dizer qual, que a prerrogativa de vereador nos dá. Se é no dia de amanhã, presidente, pela sua liderança, a gente fazer algum tipo de movimento, de forma online, pacífica, se juntar às forças do Executivo Municipal, né? Daqui a pouco a gente fazer uma agenda junto com o Executivo Municipal, buscar uma alternativa, porque tenho me sentido impotente no ponto de vista de estar sentado aqui como vereador e ver lá mães que estão lá angustiadas porque não podem ter o direito de colocar seu filho estudar. Isso é um sentimento mais impotente que eu queria dividir com vocês como vereador no dia de hoje. Estou aqui sentado como vereador, representante, eu não posso fazer nada nesse momento. E eu quero mudar esse pensamento com a ajuda de vocês. Com a sua liderança, presidente, que a gente possa buscar algum caminho nas próximas horas que caiba a prerrogativa nossa como vereador, e vocês terão desse vereador todo o apoio. Muito obrigado, boa noite. Bem, antes de passar ao espaço destinado ao pequeno expediente, vou colocar em votação o requerimento de número 145, da bancada do PDT, Gilberto do Amarante, Tiago Brunet, os vereadores, o assunto moção de apelo. Os vereadores abaixo firmados solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao governo do Estado do Rio Grande do Sul a moção de apelo para que analise a suspensão da salvaguarda estadual que restringe as atividades de educação em nosso Estado e que flexibilize a bandeira para a educação. Coloco em votação este requerimento. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência justificada do vereador Tadeu Salib dos Santos. Subscrito pela rede, subscrito por todas as bancadas. Aprovado, então. Muito bem. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.